Olá, pessoal querido, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Nós estamos agora transitando pela onda encantada da tormenta. É a terceira onda encantada do Castelo Branco. O Castelo Branco da morte, da transformação, do refinar do guerreiro. E essa onda da tormenta vem depois de uma onda do enlaçador de mundos que ensinou para a gente o valor da mudança, o valor da adaptação, o valor quando a gente se abre para o novo e se adapta ao novo, o quanto a gente modifica a nossa visão de mundo, a nossa atenção, a nossa perspectiva e o quanto isso é evolutivo, né? Já pensou se a gente ficasse teimando que falar no orelhão era muito melhor do que pegar o celular e falar no celular, né? Não, você não estranha não, tem gente que acha que a Idade Média é que era o grande barato, né? Então, essa questão da evolução tem no seu bojo a necessidade da mudança e da adaptação ao novo, da abertura para o novo. Então, depois de uma onda encantada do Enlaçador de Mundos, a gente entra na onda da tormenta. E eu entrevistei dois Kins Tormenta porque eu queria que eles me dissessem o que é ser um Kin Tormenta. Qual a diferença das mudanças Enlaçador de Mundo para as mudanças Tormenta? E esse é o tema do vídeo de hoje, porque nós estamos transitando entre dois eclipses, o solar e o lunar. Esses eclipses, eles são aceleradores de mudança e eles estão acontecendo no eixo Touro e Escorpião, que fala de dinheiro e poder. Então, acho importante a gente perceber que tipo de mudança o tempo nos está convidando a fazer justamente nesse lugar em que somos desafiados a mudar a nossa perspectiva de vida em relação ao dinheiro e ao poder. Então, eu vou rodar a vinheta enquanto você decide ouvir essa conversa comigo. Então, aqui está a onda encantada da tormenta. Ela começou no sábado agora, no dia 22, e hoje nós estamos exatamente no Kin do dragão elétrico. O dragão elétrico, ele fala do serviço dessa onda encantada. Então, se nós temos uma onda encantada que fala conosco para a gente catalisar a energia para a autogeração, ou seja, é uma mudança interna, é uma mudança para a autogeração. E aí, qual é o serviço dessa onda encantada? Aparece o dragão falando de nutrir o ser. E nutrir o ser para o nascimento desse ser. Então, o nosso serviço durante essa onda encantada é saber nutrir o nosso ser interno, para fazer valer o nascimento desse ser. Lembrando que, estando no castelo branco da transformação, o que a gente viveu? A gente viveu no castelo vermelho aquela configuração do ser, né? Vamos comparar com a gestação humana. É como se durante todo o castelo vermelho a gente estivesse sendo gestado dentro do útero da mamãe. No castelo branco, a gente está vivendo essa transformação de sair do mundo interno da barriga da mamãe, onde a completude era perfeita, onde não precisávamos pedir nada, porque tudo nos era dado, vivíamos em total plenitude, e aí nascemos nesse castelo branco e estamos vivendo toda essa adaptação a esse novo mundo, que é o mundo da terceira dimensão, onde estamos nós encarnados. Então, nesse momento, vivendo a onda encantada da tormenta, que atrai e unifica o propósito de catalisar a energia para a autogeração, o serviço se encontra num Kin dragão. É um Kin vermelho, é um Kin de configuração desse ser. Então, eu fiquei curiosa para fazer o seguinte estudo a partir desse
desse selo do dragão, que é o estudo dos selos vermelhos desta onda encantada. Até porque o próximo selo vermelho, que é o selo da serpente, ele é um selo que está no tom ressonante. O tom ressonante que canaliza, que inspira, que equilibra, certo? Então eu falei, bom, interessante, vamos ver o que esse Kim vermelho também, que junto com o Kim do dragão e da lua, formam este triângulo, esta triangulação aqui. Esse triângulo, ele fala dos sentidos. Quando a gente estuda os sentidos, a gente está estudando os 5 sentidos que captam as informações do nosso meio e o nosso cérebro processa e vai transformar isso em pensamentos e sentimentos. Nós estamos nesses 3 selos vermelhos, então eles estão capturando do nosso ambiente, através dos sentidos, aquilo que vai nutrir o nosso ser, aquilo que vai garantir a nossa força vital pela serpente e aquilo que vai nos purificar através do fluxo das águas universais, a lua. Nós estamos num anel lua. Então, essa ação de purificar as águas universais para a gente alcançar este fluxo contínuo das nossas emoções e dos nossos sentimentos, ele está potencializado durante esse anel. Então, essa triangulação dessa onda encantada, dragão, serpente e lua, ela traz a atenção para este núcleo de captação da nossa realidade ao nosso redor, pelos nossos 5 sentidos, e da observação de como isso provoca a nossa Kundalini, a serpente, a força vital, mexe com o nosso sentido de sobrevivência, trabalhando com a nossa força vital, com os nossos instintos e, então, para a purificação através do fluxo dessas emoções e desses sentimentos provocados por toda essa captação e por toda essa provocação dos nossos instintos, certo? Muito bem. Estamos com esses 3 selos representados em 3 grandes arcanos maiores do tarô. Eu preparei aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha no que isso representa na nossa personalidade. O selo do dragão, segundo os meus estudos, ele está representado no arcano maior do diabo, porque o dragão, ele nutre o nosso ser, e o nosso ser é nutrido por tudo aquilo que a gente absorve do meio ambiente, por tudo aquilo que a gente ouve, vê, sente, e isso também tem a ver com o signo de Touro. Porque o signo de Touro está ligado aos prazeres da vida, aos prazeres sensuais, aqueles prazeres no nosso nível mais pele, né? Mais sensual mesmo, de sentir, ter conforto, né? Touro gosta de conforto, de lençóis cheirosos, de perfume, né? Gosta de boa comida, de ter um bom paladar. Então, Touro está ligado a esses sentidos que estão representados no dragão, que nutre o ser sem pensar. É aquela coisa sem pensar, né? Você gosta de uma boa comida, de um bom paladar, você não precisa pensar no que é um bom paladar, é gostoso, é colocar na boca e sentir o gosto e gostar, né? Um perfume é cheirar e gostar, sentir o aroma e gostar ou não. Né? Os bons tecidos, no momento em que você coloca uma seda sobre a sua pele, você sente. Então, não é preciso uma análise mental para isso. Então, é nesse sentido que nutrimos o nosso ser através do Kim do dragão e por isso está representado no arcano maior do diabo, porque o diabo, ele quer extrair do seu meio prazer, alegria, diversão, né? Então, temos aí esse arcano maior do diabo. Temos no Kim da serpente, por conta do momento atual que nós estamos vivendo, ele está representado no arcano maior, no 5º arcano maior do Hierofante. O
O Hierofante representa o quinto arcano maior, que é quando a gente começa a viver em sociedade, né? A gente sai da casa do papai e da mamãe, vai para a escola, por exemplo, e começa a se socializar. Quando a gente vai viver em sociedade, é que a gente começa a ter que seguir regras, a ter que entender que o meu direito termina quando começa o direito do outro. E aí todas as regras são estabelecidas, são as leis estabelecidas. Só que no âmbito dos prazeres, do sentido, as leis que se estabelecem são as leis morais. E as leis morais, elas não têm a ver com as leis do direito dos humanos. Ela tem a ver com as leis que foram criadas dentro de uma cultura que julga o que é certo e o que é errado em termos de conforto, dinheiro e prazer de viver. Então, o Hierofante, nesse Kim da nossa força vital, dos nossos instintos, porque o nosso prazer maior, ele é instintivo também, né? Nós tiramos o prazer, o que mexe com a nossa Kundalini, a priori, né, é a busca pelo prazer. E o prazer, o primeiro nível de prazer instintivo que nós vivemos é o prazer sexual. O que não significa que ele seja o único. Mas se nós não temos um desenvolvimento espiritual no sentido laico, que quer dizer um desenvolvimento espiritual que faz com que nós conheçamos como funciona o nosso corpo energético, a gente vai ficar ligado apenas ao prazer instintivo e este, por sua vez, ligado aos prazeres dos sentidos e o prazer sexual. E esse prazer sexual, repare bem, ele é completamente, atualmente, regido por regras morais e regras religiosas. Porque, na verdade, o prazer sexual ele tem a ver com um prazer energético do nosso corpo. É uma energia elétrica, eletromagnética no nosso corpo, esse prazer sexual. Então, se a gente não conhece como funciona a nossa energia, como elevar a nossa energia da Kundalini, a gente fica ligada nesse prazer e esse prazer, por sua vez, nesse momento, está completamente regrado pelas ordens religiosas e morais naquele livro que está escrito, que ninguém vê, é um livro oculto, né? Mas todos sabem que o que deve ser certo e o que deve ser errado com relação à nossa sexualidade. Por isso eu coloco aqui o arcano maior do Hierofante. E o arcano maior da Lua, que representa o Kim da Lua, que fala de purificação através do fluxo das águas universais, ou seja, dos nossos sentimentos, é a Lua. Porque como nós somos, né, segundo o arcano maior do diabo e o Kim do dragão, como nós somos nutridos de uma forma sem filtro, né? Porque não estamos conscientes o tempo todo daquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo aroma e pelo paladar. Nós não vivemos essa consciência, a gente funciona no automático. Então, no automático estão entrando uma série de informações em nós que provocam emoções e sentimentos e pensamentos, no automático. Esses sentimentos e essas emoções que são provocadas pelas informações que recebemos através dos 5 sentidos, elas são regradas externamente, por regras religiosas e regras morais. Então, quando chega nas nossas emoções e sentimentos, é uma absoluta bagunça. Mal sabemos o que nos provoca alegria, tristeza. A gente acha, né? Nós acreditamos, por exemplo, que todo o nosso bem-estar está ligado à quantidade de dinheiro que eu possa ganhar. Essa é a cultura que vivemos do 1260.
Então, nesse eixo que está sendo desafiado agora por esses 2 eclipses, do dinheiro e do poder, o exercício da consciência sobre esses aspectos da nossa personalidade é extremamente importante. Por quê? Porque, além de estarmos no anel da lua autoexistente, que traz para nós a forma de purificação através do fluxo das águas universais, tudo aquilo que o arcano maior da lua representa na nossa personalidade, que está ligado justamente a essas águas, a essas emoções e esses sentimentos, eles estão na nossa personalidade funcionando como um portal de passagem. Um portal de passagem para a nossa autoestima, o nosso autocuidado, para a nossa autonomia emocional. Por que você está dizendo isso, Cláudia? Porque a lua está aqui, olha. A lua está nessa coluna do tabuleiro, e vocês sabem que o tabuleiro é uma arrumação, né, criada, estudada pelos maçons, pela sabedoria maçônica, é melhor dizer isso do que pelos maçons, que sabiam, que chamavam, né, Deus do grande arquiteto, eles já sabiam que tudo era matemática, eles já trabalhavam com geometria sagrada. Então, essa arrumação desse tabuleiro é uma arrumação maçônica. Trabalha com os 3 septenários, que são essas 3 fileiras de 7 cartas, né, e os 7 ternários, que são essas 7 colunas de 3 cartas. E essa coluna do meio, ela é encabeçada pelo louco, ela é uma coluna portal nessa borboleta da nossa alma aqui. Por quê? Porque aqui, daqui para dentro, a gente tem os nossos arcanos mais inconscientes. Inconscientes, quando eu falo inconscientes, eu estou falando que funcionam no automático. E esses aspectos da nossa personalidade, que estão representados por estes arcanos maiores, eles são mais conscientes, eles exigem que tenhamos consciência sobre esses arquétipos para que a gente possa, então, ter uma gerência inteligente do que nós pensamos, sentimos, queremos e fazemos, que é a nossa tarefa, o nosso propósito aqui na Terra. Encarnar como um mago e alcançar essa organização energética que o mundo nos sugere. E a Lua, ela está aqui no 3º septenário, portanto, ela está no septenário do comportamento, e ela é portal, porque ela então faz com que a gente passe destes arquétipos inconscientes, que são os nossos prazeres, né? A gente tem aqui os nossos prazeres, que a gente vai buscar nossos prazeres de uma forma muito instintiva. A gente tem aqui as nossas torres, que representa justamente a tormenta, que são as mudanças que nós devemos executar na nossa energia para que a gente esteja sempre atualizado na nossa energia, para que a gente esteja sempre em dia com o nosso aqui e agora. E não vivendo do passado, carregando, né, culpas e vergonhas e traumas do passado e sonhando sempre com aquele futuro distante, porque afinal de contas a gente sempre quer chegar a algum lugar, a gente sempre quer ser alguma coisa. Então esse nosso funcionamento ele é o automático, nós agorinha estamos funcionando assim. Aí vem a Lua ela chama a consciência todos esses nossos sentimentos, essa bagunça emocional. Ela chama a consciência, vem cá, o que é que te dá prazer de verdade? O que é que você realmente traz de recurso emocional seu? Quais são os traumas, os seus ancestrais, a constelação familiar, né? O que você carrega aí de sua ancestralidade? Se você acredita em vidas passadas, das suas vidas passadas, se você não acredita em vidas passadas, você pode pensar na sua herança genética, porque é preciso diferenciar o que você traz da sua herança genética e o que você traz de bagagem de vidas anteriores para que você possa se apropriar
desses recursos e usá-los como recursos, e não ficar patinando nesse lodo de emoções e sentimentos e autojulgamentos a seu próprio respeito do que você pode, do que você não pode, das suas dificuldades, dos seus limites, né? Então, assim, por exemplo, a astrologia às vezes nos impede, porque se você é um ariano, você será para sempre impulsivo. Ok, você pode ser impulsivo, mas você pode usar a sua energia do impulso no momento em que você decidir que aquela energia é pertinente. De outra forma, você pode olhar para os seus impulsos e controlá-los, né? Dirigi-los, vai fazer um exercício, vai malhar, né? Vai jogar futebol e deixa para usá-lo da forma de planejar e de entrar em ação num novo negócio no momento em que você julgar pertinente. O signo de Virgem, por exemplo, que é trabalhador, né, que não para de trabalhar, que gosta de realizar, está sempre realizando, ok, isso é um recurso, mas tem que ser um recurso que a partir da sua consciência você o utiliza. E não ficar trabalhando sem parar, produzindo sem parar, né, e depois faz que nem aquela música, eu devia ter amado mais, né? Que nem aquela música Epitáfio, né? Para não ser um epitáfio depois daquilo que você gostaria de ter feito e não fez. Então, as nossas condições, né, de temperamento, elas devem ser conhecidas por nós. E a gente, então, saber diferenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos julgamentos, as nossas crenças, porque nessa onda encantada da tormenta, a gente tem a chance de quê? A gente tem a chance de deixar ir esse furacão tormenta, esse furacão energético, ele vem fazendo com que a gente catalise a nossa energia para a gente se autogerar de dentro para fora. Então, o desejo dessa Kundalini, dessa serpente, ele vai ser acionado. Ele vai ser acionado, ele está sendo acionado pela captação dos nossos 5 sentidos e ele vai mexer com as nossas águas internas. E cabe a nós, então, deixarmos a tormenta agir. Deixa vir esse seu desejo interno e começa a ver o que tem no seu mundo que não tem ressonância com esses desejos internos, com essa sua vontade, com essa autogeração, com aquilo que te representa, com aquilo que te expressa de verdade. E deixa aí no fluxo das águas universais aquilo que não te serve. Vai para o olho do furacão, vai para o centro da tormenta, vai para o teu centro. Então, muita meditação. E aí eu aproveito aqui para fechar essa nossa análise de hoje para falar o seguinte, gente, eu tenho visto que vocês têm meditado mais nas meditações da lua nova e da lua cheia. Por que não nas luas quartos, quarto minguante, quarto crescente? Pois o que a gente deveria fazer é meditar todos os dias. Porque a meditação é que desenvolve o olhar da consciência. Se eu não trabalhar com a meditação, eu não consigo me ver. Desculpa, acho que teve Se eu não trabalhar com a meditação, eu não consigo me ver. E se eu não ver, se eu não me ver, o que eu quero dizer com me ver? Eu preciso ver os meus sentimentos, eu preciso olhar para os meus pensamentos. E quando a gente senta para meditar, o que acontece? Não é exatamente aquela tempestade de pensamentos que nos acomete? Pois é isso mesmo que é meditar, gente. Não é virar, não é alcançar o nirvana, não. É exatamente isso. É você ficar pacientemente observando o
que você pensa. Observa essa tempestade de ideias, tempestade de pensamentos, observa. Porque enquanto você estiver observando, você não está criando nenhum pensamento novo, percebe? E aí esse fluxo de pensamentos vai limpando a sua mente. E cada pensamento que você tem uma emoção acoplada. Então, conforme você vai deixando passar os pensamentos, você vai estar também dando fluxo às suas águas internas. Então, meditar é fundamental. Eu guio a meditação aqui em cada mudança de fase de lua e repito essa meditação entre uma meditação e outra. Quando eu não faço a minha própria do meu próprio silêncio e ficar me ouvindo aqui meus pensamentos comigo mesma sem nenhuma guiança. Meditação avançada. 1 hora em absoluto silêncio ouvindo os seus pensamentos e algumas vezes, em alguns momentos, quando eu estou mais tranquila, eu consigo um espaço maior entre um pensamento e outro. E aí eu medito, e aí eu alcanço a mente universal. E assim a gente vai conquistando espaços internos, como o Caminhante do Céu nos ensina. Então, gente, meditação, fundamental. Não deixem de meditar. Tá certo? E o exercício, então, nessa análise de hoje, é observar como você está nutrindo os seus sentidos, que são aqueles que provocam os sentimentos e as emoções. Observar o que te dá prazer de verdade. Não é aquele prazer momentâneo, né, de comer um chocolate. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do prazer espiritual, aquele prazer que você sente alegria. Alegria é o resultado de um prazer espiritual, né? O que é que te alegra? É importante saber disso. E deixa a tormenta varrer sentimentos que estejam fora dessa sua análise do que é que te alegra. Deixa fluir. Deixa ir. Muita gente à nossa volta, quando a gente começa o nosso despertar da consciência, muita gente à nossa volta não curte muito, não. Então, esteja preparado também, gente, para esse momento de despertar, de não agradar todo mundo. Né? Quanto mais você vai ficando autônomo emocionalmente, mais aquelas pessoas que viviam numa codependência, né? Eu te agrado e você me agrada, eu te agrado e você me agrada, eu digo que você tá linda, você diz que eu sou gostosa, sabe aquela coisa? Então, sabe, isso começa a perder o sentido, porque você vai criando autonomia emocional, você vai criando autoestima, você vai precisando cada vez menos que as pessoas digam para você o quão legal você é, o quão bacana, o quão competente. Você vai tomando consciência das suas próprias competências, da sua própria beleza interna ou externa, ou as duas, né, dos seus próprios prazeres. E as pessoas não gostam muito dessa autonomia porque elas perdem o poder de manipular você. Então, na estrada desse despertar espiritual, a gente enfrenta isso. Mas é uma escolha, né? O final é sempre uma escolha. Você pode continuar no joguinho manipulatório ou você cultivar a sua autonomia espiritual, que significa a sua autonomia energética, que significa a sua autonomia emocional. E aí, quando você amar, você vai estar amando de verdade. Vai estar amando. Eu vou fechar esse nosso papo de hoje com uma frase que eu tinha num pôster pendurado na frente da minha cama. Eu adorava aquele pôster. Era um pássaro voando sobre um mar num lindo pôr do sol e dizia: se você ama, deixe-o livre. Se ele voltar,
é porque ele te ama também. Se ele for, é porque assim deveria ser. Então, eu quero fechar essa nossa análise de hoje com essa frase, tá bem? E vai haver a meditação na lua minguante e eu vou fazer mais vídeos sobre essa onda encantada pra gente, que ela tem muito a nos ensinar e a nos colocar em desafio, em prova, tá bom? Gratidão! Namastê em Lakesh. Estou de volta depois da gripe, viu? E obrigada pelos comentários do vídeo passado. Adorei naquela entrevista que eu trouxe sobre os Kins Tormenta. Achei muito bacana também. Achei que eles nos ensinaram bastante. Principalmente no que diz respeito a se manter no olho do furacão. Porque quando a energia vem, ela vem e muda muita coisa. E para a gente não tomar cambalhota, ficamos no olho do furacão. E o olho do furacão é garantido pela meditação. Fui! Beijo! Tchau!